Se você não tá apaixonado pelo que você tá fazendo, eu não consigo investir em você. A maior parte das pessoas, elas foram levadas a fazer coisas que elas escutaram alguém dizendo, olha, faz isso que dá dinheiro. As pessoas, elas não estão se permitindo se conhecer. Bom, o que falta é a mulher acreditar nela mesma, sinceramente falando. Porque eu não consigo ser sócio de gente arrogante. A gente tem que ser responsável com quem é o nosso cliente, o nosso colaborador, com o mercado. Porque quando você cria um negócio, você cria pro outro, você não cria pra você. Se você não consegue ser eficiente sem dinheiro, você não vai conseguir ser eficiente com dinheiro. Sejam muito bem-vindos ao Boteco da CM. Hoje eu tô aqui puxando uma cadeira também agora para fazer parte dessa conversa, aqui é sempre palco de uma conversa muito rica de conhecimento, de histórias, e hoje não vai ser diferente porque vocês nem imaginam quem está aqui do meu lado. Ela é referência para milhares de empreendedores. Já ajudou a mudar a vida de muita gente, é uma super mentora, super investidora, e agora eu vou dar a dica de ouro. Ela é tubarão do Shark Tank e eu tô muito dentro pra ela. Carol Pfeiffer. Oi! Muito prazer te receber aqui, viu, Carol? Obrigada. Olha, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Muito obrigada por topar um boteco com a gente. Ah, sempre. E eu já contei aqui um pouco dos seus feitos, que são muitos, a gente vai ter aí um longo caminho, uma longa conversa, mas eu queria entender, assim, por trás da CEO, da Shark, dessa super mentora, investidora, tem uma história diferente, cheia de altos e baixos, que a gente quer muito conhecer também. Então, como que foi, assim, eu quero que você se apresente pra gente e nos conte, assim, não com o olhar da mulher que tá aqui do meu lado hoje, mas daquela menina que sonhava em fazer moda e que hoje é uma das maiores investidoras do Brasil. Como que aquela pessoa se tornou essa que tá aqui do meu lado? Bom, a história é meio longa, né? Afinal, fazem 20 anos que eu tô empreendendo, mas exatamente isso, eu ia fazer moda, daí eu decidi fazer administração de empresas. Para minha futura empresa de moda não é falência, né? Porque todo mundo apanha na hora de empreender. Falei, primeiro eu preciso aprender ADM. Mas eu nasci em Porto Feliz, tem uma cidade de 50 mil habitantes. Então, quando você fala de boteco, é bem interior mesmo. A gente adora um boteco, a gente adora um barzinho, a gente adora reunir pessoas. Então, acho que é muito legal de contar disso. E daí eu queria muito montar um negócio voltado para moda, porque minha mãe tem moda infantil, a minha avó tinha de adulto, e eu queria montar uma moda teens, que já era justamente um gap no mercado que continua sendo até hoje, né? Então a criança vai virando adolescente, que não é adulto ainda e não tem uma moda que representa tão bem. Só que daí no meu primeiro ano de dificuldade eu acabei conhecendo a Bolsa de Valores e acabei focando nesse universo, né? Aí de lá pra cá são 20 anos de mercado financeiro, 6 anos de Shark Tank, mas eu acho que assim, é muito legal de dizer quanto o Brasil é rico em cultura e quanto as características do interior elas acabam sendo levadas para os negócios. Então hoje eu tenho a Dinastia, onde eu recebo as pessoas lá. Eu estava contando para vocês aqui nos bastidores, né, que logo na entrada na recepção já tem um bar, já tem um café-bar. A gente tem ali um espaço bem bacana e bem acolhedor, porque receber bem as pessoas é uma característica muito do interior, né? Tipo, mesa posta, você passa na casa daquela tia, ela faz um bolo na hora. Então, ou seja... Literalmente na hora, né? Você chegou e falou, oi? Exatamente, ela já começa a fazer e assar um pão de queijo, então acho que é muito uma característica brasileira. E é legal dizer que, assim, ao longo dessa jornada fui aprendendo muito, conhecendo muitos lugares e fico, assim, muito grata com toda a história que venho construindo. Inclusive, vamos contar aqui que eu tenho números. Muitos números. Hoje a Dinastia acelera mais de 120 empresas e é um verdadeiro ecossistema que forma e funciona empreendedores reais, né, ali na prática. Além disso, você tem a Atom, que você criou com seu irmão, também vamos falar mais sobre isso, que marca aí a sua história no mercado financeiro e que também já mudou a vida, educou milhares de pessoas sobre como esse sistema realmente funciona. E nessa trajetória, imagino eu, que assim, muitas pessoas já aprenderam com você, mas que você também aprendeu muito de volta, contando com tantas pessoas ao seu redor, né? Então, assim, quais ensinamentos e aprendizados nesse caminho que você teve com tantos empreendedores diferentes que você hoje... usa pra você, assim, você aprendeu com eles que você usa nas suas decisões como líder, como empreendedora, como investidora. O que você traz dessa galera que passou por você? Nossa, muita coisa. Essa resposta é bem ampla, mas assim,
Sim, são mais de 100 negócios hoje acelerados. O meu time até brinca muito comigo. A gente vai começar a conversar, daqui a pouco eu saio com outra empresa daqui. Então, ou seja, isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência. Então, é muito legal de dizer que eu acho que essas conexões acabam sendo de uma forma muito natural. E eu aprendo muito com os empreendedores. Eu costumo dizer que o meu cargo é de estagiária há 20 anos. Então, assim, eu venho aprendendo tanto com as pessoas que já construíram muitas coisas, mas também com até os empreendedores que vão no Shark, porque cada um tem uma experiência diferente, passou por um perrengue diferente. E o mais legal, né, não é só a experiência que você passou, mas provavelmente você já sentou com uma amiga, com um amigo, que contou alguma coisa que passou e você também guardou essa informação e você acaba compartilhando ou usando no seu dia a dia. Então, ou seja, pessoas são uma coleção de experiências. Então, quando você se permite escutar essas pessoas, né, outras pessoas, você se permite errar menos, você se permite acelerar mais rápido. Então, acho que isso é algo que eu venho praticando ao longo dessa jornada. No conselho da Dinastia hoje, a Dinastia, para quem não sabe, a gente construiu uma aceleradora, chama Dinastia porque significa construindo legados. Então, profissionalizar um negócio para existir além da sua existência. Então, não é sobre a Carol, mas é sobre poder acelerar os negócios e também fazer com que os meus investidos tenham uma consciência de que o negócio deles precisa parar de pé independente da existência deles. A gente tem que ser responsável com quem é o nosso cliente, o nosso colaborador, com o mercado. Porque quando você cria um negócio, você cria para o outro, você não cria para você. Essa é a primeira consciência que a gente precisa ter. E a gente montou um conselho consultivo, tem mais de 22 conselheiros de diferentes áreas. E é por isso que eu fico tão confortável em ter tantos negócios, porque, na verdade, eu não preciso entender de todos os assuntos. Então, hoje eu invisto em gastronomia, por exemplo, mas eu não preciso ser da gastronomia. Então, eu tenho grandes amigos, tem um grupo que chama Irmãos e Talheres, que faz parte do nosso ecossistema, que são só donos de bares e restaurantes, que o Ney é o fundador, que é um querido, que é do Habib's, que montou esse grupo durante a pandemia. Então, muito legal que eles se juntaram para se ajudar e também que tem esse know-how diferente do meu. Então, eu vou coletando pessoas também que têm conhecimentos diferentes. Tinha um mentor que falava assim, fique rouco de tanto ouvir. Eu confesso que eu tô rouca de tanto falar também, que eu tenho falado demais. Esse final de ano, inclusive, muitas entrevistas, mas palestra, evento, etc. Mas é muito legal de dizer que eu gosto muito de aprender com pessoas. E todo mundo que vai no Shark, independente do tamanho, tá me ensinando alguma coisa. Todo mundo que eu converso tá me ensinando alguma coisa. Eu tenho certeza que hoje eu vou aprender um monte de coisa. Então, acho que essa troca, ela é algo que faz com que você evolua muito mais rápido. Não só nos negócios, mas na vida. Maravilha, por isso que estamos aqui. E, Carol, o que tem num bom boteco? Um drink, né? Então, me conta, o que tem, como tá aí o seu drink? Já experimentou? Vamos ver. Vamos avaliar. Aqui. Vamos avaliar o nosso drink. Surpresa, Nossa, então delicioso. Arrasa. Muito bom. Que bom. Já então, sabiam que eu não tá gostava aprovado. de açúcar, então não é doce. A gente fez a lição de casa direitinho. Muito bom, obrigada. Cleiton tá super aprovado, viu? Sei, Cleiton. E olha, também chegou aqui no meu ponto que você não gosta de açúcar e que você tem 3 pilares que te guiam em tudo, que é disciplina, mentalidade e execução. E eu sei que você também é uma super esportista aí, corre maratonas, fiquei sabendo... Super esportista é uma coisa muito forte de se Gente, dizer, ela né? corre maratonas. Não, assim. peraí, corria. Já Correu corri 3 maratonas. Poxa. Senão o povo vai começar a me convidar pra correr maratona, né? Acho Não, que mas já corri 3 maratonas, isso foi realmente maravilhoso. Eu imagino que esses 3 pilares te ajudaram nessa veia esportista também, mas também te ajudam muito nos negócios. E que você tem que passar também esses pilares pra frente, né? Ensinar a todas as pessoas que você colabora, ajuda, investe. E assim, eu imagino que não seja uma tarefa fácil, né? Porque são pessoas super diferentes, com os negócios super diferentes, assim. Quais desses 3 pilares que eu te falei, vamos lembrar, disciplina, mentalidade e execução, qual deles é o mais difícil de ensinar e por quê? Olha, os 3 são difíceis, pra ser muito sincera, tá? Porque aí depende da onde foi a formação, quais são também os traumas, né? Porque todo mundo vem com alguns traumas. Então, falar que não tem é mentira. Então, exato. Então, aí você pega, por exemplo, negócios que estão indo muito bem, e que estão sendo bem executados e que a mentalidade da pessoa, às vezes, buga. Do tipo, putz, mas eu já tenho o suficiente, ou já tô bem o suficiente, e etc. Então, ou seja, ela acaba se auto-sabotando no meio do caminho. Então, não que você tenha que ser daquele tamanho, mas você precisa fazer as pazes com o plano que você cria.
Então, esse é um ponto bem importante. E é curioso que, para responder essa pergunta, o que a gente faz antes é um teste de entender quais são as habilidades naturais que as pessoas têm. Então, tem um teste americano que chama DV, que a gente aplica em todo mundo que eu invisto, todo mundo que trabalha comigo, que ele é um DISC melhorado. Ele tem uma parte do DISC também, ou seja, ele consegue filtrar quais são suas habilidades naturais e como você vem se adaptando. E a gente fez agora uma versão brasileira junto com o pessoal da iTalent, que é justamente o mesmo conceito, só que um pouquinho mais abrasileirado, no sentido de enxergar também as oportunidades, entender, dar um direcionamento de carreira também. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas foram levadas a fazer coisas que elas escutaram alguém dizendo, olha, faz isso que dá dinheiro. Ou vai por esse caminho que dá certo. E não é bem assim. Você tem que ir pelas habilidades que você já tem naturalmente. Imagina, você é uma pessoa extremamente cautelosa, trabalhando comigo numa mesa de opções de alto risco na Bolsa de Valores. Obviamente você, assim, vai desmaiar em 2 dias. Ou você... Mas o pior é você se adaptar. Porque alguém falou assim, olha, não, peraí, você vai trabalhar lá, você vai trabalhar com a Carol, você vai trabalhar na Atos, você vai dar dinheiro, você deveria focar nisso. Isso é perigosíssimo. E as pessoas fazem isso com frequência sem perceber. Ah, vai empreender? Você tem que fazer live. Não, você tem que fazer vídeo. Você tem que aparecer. E não é verdade. Você tem que fazer o que você faz bem feito. Porque senão você gera frustração, depressão e ansiedade. E daí você vai atrapalhar esses 3 pilares. Então, ou seja, quando a gente fala de você, por exemplo, da mentalidade, ela só vai acontecer se de fato você entender que você está fazendo algo que você tem uma habilidade natural de fazer. Você só vai conseguir, de fato, ter a execução se você entender que você tem essa habilidade para fazer. Então, ou seja, tudo isso acaba se conversando. E a disciplina, ela daí é o mais desafiador. Por quê? Porque a disciplina, ela só vai também acontecer quando você viu o propósito no que você está fazendo. Então, por isso que eu gosto muito do livro do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, ou Simon Sinek. Então, ele bate muito na tecla. Quando você sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo, você consegue fazer essas 3 coisas. Você muda a tua mentalidade, você consegue ter execução e você consegue ter disciplina. Quando você não tem uma leitura do porquê você está fazendo, você começa a auto-sabotar de alguma forma. Ou você vai pegar e, não, mas eu faço isso depois, aí isso prejudica a execução, isso prejudica a disciplina e assim vai. E daí muitas vezes as pessoas falam, poxa, você já correu 3 maratonas, você é extremamente disciplinada. Não é pra tudo na vida que você vai ser disciplinado. Então, ou seja... Nem dá, né? Não dá pra ser com tudo. Senão, não fica em uma só. É óbvio que naturalmente, como você faz uma coisa, você faz outras coisas. Uma pessoa bagunçada, geralmente é bagunçada em tudo. Isso é fato. Verdade. Agora, uma pessoa, ela não vai ter uma disciplina tão rigorosa em todas as caixinhas da vida dela. Porque tem algumas coisas que ela vai se permitir fazer diferente. Então, acho que, assim, pra mim, no dia a dia, o maior desafio é entender quem é aquela pessoa que tá por trás. Então, quais são as habilidades que ela tem naturalmente? Porque as outras 3 coisas a gente consegue moldar a partir do momento que ela tem autoconhecimento. E isso é uma coisa que eu venho investindo muito, que inclusive eu quero incentivar cada vez mais. Porque as pessoas, elas não estão se permitindo se conhecer. Aí elas estão o tempo todo se adaptando em lugares, em crenças, em filosofia dos outros, de outras pessoas, e não no que elas realmente acreditam. E surfando no que tá acontecendo, né? Exato. Às vezes, é isso que tá dando mais certo, então vou aqui, às vezes não tem. Aí você fala assim, a pessoa acorda às 5 horas da manhã, toma um shot de imunidade, daí faz 10 burpees, aí faz... Aí a pessoa vai lá e copia aquela rotina. Não vai funcionar. Não é você copiar a rotina do outro, é você entender o que funciona pra você. E, inclusive no esporte, porque, por exemplo, eu me identifiquei com a corrida e assim, adoro a corrida porque ela me dá uma liberdade, eu posso fazer em qualquer lugar. Então, geralmente, quando eu tô viajando, palestrando, etc., literalmente bota um tênis e sai correndo. Então, ou seja, você tem uma liberdade pra continuar fazendo aquele esporte. Sim. Você não precisa de muitos equipamentos. Às vezes você vai num hotel que o equipamento da academia não é tão bom. Então, ou seja, você continua treinando. Mas eu me identifiquei com isso. Mas tem gente que se identificou com o beach tênis, tem gente que se identificou com o futsal, tem gente que se identificou com alguma outra coisa, o crossfit. Então, ou seja, encontrar o que faz parte e o que você gosta de fazer. Perfeito. E falar em investir, não tem como te ter aqui e não falar do programa, né? Shark Tank, eu sou super fã, acompanho super, acho o formato super legal. E assim, todo empreendedor que vai lá sonha com tô dentro, né? Com o seu tô dentro, inclusive. Mas também não é uma tarefa lá muito fácil.
Então, assim, pra gente deixar uma dica pra quem tá aqui assistindo a gente, já, o que você mais presta atenção? É no produto? É no tamanho do mercado? É no pitch do empreendedor? Gente, isso que eu falo, né? Quando vocês assistirem o programa, vocês têm que ficar com dó do Shark. Porque, veja bem, toda vez que eu dou uma entrevista, eu passo uma informação de como você pode melhorar seu pitch. Que informação eu tenho de alguém que entra por aquela porta? Nenhuma. Eu brinco com bastante frequência. O pessoal da Sony vai me matar qualquer dia. Que deveria chamar casamento às cegas. A gente tá casando, mas tipo, você casa com um monte de gente que você nunca viu na vida. Tem que ficar com dó do Shark, porque a galera fica sempre assim preocupada com o empreendedor. Mas se você for ver, o empreendedor, ele tem tudo pra argumentar com a gente. Gente, dica de ouro pra você ir bem na próxima temporada. Inclusive, já abriu as inscrições da 11ª temporada. Esse ano estamos muito aí antecipados, hein? Então, acabou agora a 10ª temporada e a 11ª já tá aberta as inscrições. E é muito legal de dizer que se você assistir as últimas 10 temporadas, você sabe exatamente o que a gente pergunta. Então, ou seja, é só assistir os episódios. E uma dica de ouro, já assiste os episódios e liga a IA junto, sim, a inteligência artificial, pra ir fazendo um resumo pra você de todas as perguntas. Eu acho que eu vou fazer isso e vou disponibilizar gratuitamente. Porque daí vai ficar melhor ainda as perguntas. E daí, gente, por quê? Daí você já sabe o que a gente pergunta normalmente, quais são as provocações, qual é o perfil. Se você for ver, eu adoro inteligência, eu adoro tecnologia, se você consegue avaliar o perfil de cada investidor ali. Por quê? O ponto-chave ali pra gente fechar, o primeiro, no meu caso, tá, Carol, é brilho no olhar, tá? Se você não tá apaixonado pelo que você tá fazendo, eu não consigo investir em você. E dá pra perceber quem tem brilho no olhar. Você tá lá, você tá com vontade, você tá com paixão. Cara, você é uma baita vendedora. Não, você é uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Isso é uma diferença gigante. Você tá vendo se o pitch é muito bom? Gente, tem gente que vai lá nervoso e mesmo assim eu invisto. Então, esse não é, pra mim, uma métrica de sucesso. Por mais que, óbvio, a gente quer ver bons pitches, né? A gente espera que o empreendedor tenha treinado, mas eu também entendo que ele tá passando por uma situação que 50 países hoje tem o Shark, hoje com a internet, né? A gente tem um canal oficial do Shark Tank Brasil. Então, ou seja, no YouTube é compartilhado com milhões de pessoas, tem um monte de gente reagindo ao programa. Ou seja, olha a exposição que esse empreendedor vai ter. É óbvio que ele vai ficar nervoso, né? É normal. É normal ficar nervoso. A primeira temporada que eu tava gravando o Shark, eu tava nervosa. Tipo, eu já tinha dado palestra pra 10 mil pessoas, fui pegar minha água e bebo bastante água. A hora que eu peguei o copo, eu tava tremendo, tipo, também. Então, ou seja, existe um fator emocional que precisa ser levado em conta. Mas existe uma linha também tênue entre você estar nervoso e você não saber nada do que você tá falando. Então, esse é um ponto que eu tô avaliando. Então, se a pessoa tem propriedade no assunto. Segundo ponto, para mim também essencial ainda relacionado a pessoas, é que uma pessoa respondendo com propriedade ou uma pessoa respondendo com arrogância. Não dá para ser sócio de gente arrogante. Sabe aquela pessoa que você começa a falar e ela fala, eu sei, ela só te corta. Ela não quer ter sócio. Ela não tá preparada para ter um sócio. E tá tudo bem, ela vai dar certo. Eu não tô falando que ela vai dar errado. Pelo contrário, eu torço para que todo mundo que pisa naquele tanque dê certo. Mesmo quando a gente dá não. Gente, empreender já é difícil pra caramba. Empreender no Brasil piorou. Então, ou seja, se a gente ainda torcer contra, piorou ainda mais. Então, ou seja, a gente tem que torcer para uma pessoa escutar um feedback lá do Sharks e depois adotar. Já teve essa situação da gente falar lá no programa, olha, isso daqui tá horrível, tipo, não tá bom. E daí a pessoa foi lá e pivotou o negócio e agora deu certo. Tá vendo? Nem o Shark acreditou e deu certo. Não, a gente deu a dica, a pessoa pivotou e ela deu certo. É o que a gente quer que aconteça. Mas o que eu não consigo ser é sócio de gente arrogante. E porque não vai dar match no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que, eu sempre tô aprendendo, eu sou sempre escutando as pessoas e etc. Como que eu vou conviver com uma pessoa que não tá afim de escutar? Não tem como. E daí sim que eu vou olhar pro negócio. Então, primeiro ponto, eu tô olhando a pessoa. Segundo ponto, eu tô olhando se eu consigo agregar. Também negócios que fogem muito do meu conhecimento, eu não tenho ninguém perto que conhece sobre o assunto, que se dedica ao setor, ao segmento, fica mais difícil. Então, ou seja, vai ter que abrir uma agenda nova, eu vou ter que aprender sobre aquilo. Eu odeio ser refém, ou seja, não saber sobre aquele setor, segmento. Eu investi em você e você tem que tocar tudo. Isso eu faço na bolsa. Eu coloco dinheiro lá, eu coloco num fundo, coloco numa empresa, eu não vou participar da gestão. Ali no Shark eu tô procurando coisas que eu possa agregar no dia a dia e que façam parte, de alguma forma, do meu know-how, do meu ecossistema. E daí, por último, que eu vou ver também que se aquilo é escalável de verdade.
Então, às vezes, também não é. Já teve também episódios no Shark que eu me propus a dar uma mentoria e se a pessoa conseguisse escalar o negócio dela, eu entraria no negócio. Por quê? Porque senão a gente tá dando uma mordida num negócio que é muito pequeno. E daí é óbvio que o empreendedor também não vai ficar animado. Então, para mim, esse é o passo a passo ideal de um pitch bem feito, de uma oferta que faz sentido para mim. Mas lembrando, né, que cada Shark tem um perfil totalmente diferente. Essa é a graça do programa. Porque daí, às vezes, é uma coisa que eu falo, cara, não faz sentido para mim. E faz super sentido pro Sérgio, pro Semizato, pro Caíto, pra Monique. Então, ou seja, isso é o mais interessante, né? Às vezes o Shark tá lá fazendo um monte de pergunta que parece que ele não vai investir e ele no final do dia super se identificou e ele fez um monte de pergunta porque na verdade ele estava super interessado. Então o programa ele acaba sendo um entretenimento também divertidíssimo. Super. E acho que você deu a dica de ouro, isso de assistir todas as temporadas, porque eu já vejo assim, né, eu assim no meu super ali fã do entretenimento mesmo do programa, sem nenhum know-how pra falar sobre isso, mas eu vejo que os pitches, assim, eles estão evoluindo. Eu achei que dessa temporada a galera chegou já muito mais forte do que as outras, né? Eu acho que é esse ensinamento das outras temporadas. Eu tô há 6 temporadas e eu continuo assistindo todos os programas no mundo todo. Adoro assistir o Shark americano, mas eu gosto de assistir outros países pra ter insights. Pra ter perguntas que, putz, é verdade, ele perguntou isso e isso é pra quê? Por que ele perguntou isso? Realmente faz muito sentido, porque daí eu vou conseguir entender melhor se a empresa... Porque às vezes a gente faz... E isso é um ponto-chave, a gente faz algumas perguntas e a gente vai ficando meio no automático. Uhum. Então tem algumas perguntas que são diferentes e que podem te dar uma visão diferente do negócio. Então, às vezes, a gente, sei lá, pode passar batido, perguntar sobre um endividamento, ou posso passar batido, perguntar aonde que é a fabricação, como que é a logística da empresa, porque ali também não dá tempo de perguntar tudo. Claro. Então, ou seja, assistir outros programas igual eu assisto, né, tipo outros países, também me deixa sempre antenada a fazer perguntas novas. Então, ou seja, o que eu espero do empreendedor é que ele faça o mesmo, que ele assista todas as temporadas. E se não assistiu as temporadas, desculpa, você nem deveria ir para a próxima temporada. Então é isso, gente, maratonar e é isso aí. No mínimo. Carol, não tem como falar que o nosso país não é um país empreendedor, né? A gente vê cada ano mais empreendedores, jovens querendo empreender, aposentados querendo empreender, mas a gente sabe também que não é uma tarefa muito fácil, você tá aí nessa caminhada há muitos anos e pode nos falar mais do que ninguém. Mas a gente ainda acha que é mil maravilhas, tem quem pense que é tudo certo. Sim, a gente ilusiona muito esse meio. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, o que o brasileiro ilusiona muito do empreendedorismo que você percebeu que não é bem assim. Bom, é bem verdade. Eu acho que o brasileiro é muito empreendedor, isso é fato, e a gente tem uma característica que é a criatividade. Isso permite que a gente seja mais empreendedor ainda, né? Porque a maioria das pessoas que começam a empreender no Brasil, elas começam pela necessidade e não pela oportunidade, né? Então eu preciso pagar boleto, eu preciso pagar minhas contas, e daí eu começo a empreender e acaba não fazendo uma gestão muito eficiente. Acho que a gente está num momento onde as pessoas elas estão acreditando cada vez mais que é só colocar mais horas no seu dia e trabalhar mais e você vai realmente ter muito sucesso e que acelerar é simples, e não é. Então, acho que a gente está passando por um momento muito desafiador em relação até à aceleração. Primeiro porque, através das redes sociais, as pessoas começaram a se comparar muito, o que é realmente muito perigoso. Afinal, as pessoas elas estão cada vez mais tentando copiar a rotina dos outros, como eu acabei comentando aqui. Então, ou seja, como que você consegue identificar o que faz sentido, o que não faz sentido? Então, acaba achando que da noite pro dia eu vou crescer o meu negócio. Ou se eu receber um aporte, eu vou crescer o meu negócio. E não é bem assim. A gente vê isso com bastante frequência também no Shark, que as pessoas vão lá pedindo R$1 milhão, R$2 milhões, como se também dinheiro fosse assim, dar em árvore. Né? E que vão receber um Pix no dia seguinte e vão gastar onde elas quiserem. E vão, não, eu vou colocar aqui no marketing, eu vou crescer. E não é assim, né? Então, ou seja, montar uma estratégia, produtos que não estão validados, gestão financeira que não está bem feita. Então, acho que tem um grande desafio que é a organização. As pessoas tendem a não ser organizadas, esse número ainda me choca muito. 78% da população está endividada no Brasil. Então, isso significa dizer que você pode ter o melhor produto ou serviço. Se a gente não melhorar esses dados, a gente não vai ter para quem vender daqui a pouco. Segundo ponto bem importante é que eu fui correr atrás desses números. 85% das pessoas são desorganizadas. Então, ou seja, isso explica muita coisa.
Porque daí você entende por que as pessoas também estão desorganizadas financeiramente. Sim. Porque elas já são desorganizadas. E essa bagunça acaba atrapalhando muita coisa. E elas acabam fazendo a mesma coisa na empresa, achando que, não, beleza, eu recebi aqui o aporte, eu vou colocar grana no marketing e daí eu vou crescer o meu negócio. Então, acho que a maior ilusão que acaba acontecendo é que é só acelerar, é só colocar dinheiro, é só trazer um grande nome para o meu negócio. E não é bem assim. Então, se você não consegue ser eficiente sem dinheiro, você não vai conseguir ser eficiente com dinheiro. Então, o dinheiro ele só pode ser utilizado de uma forma inteligente para alavancar o teu negócio, para que você seja responsável. Porque senão, obviamente, você não vai dar certo, você vai quebrar. E isso é perigosíssimo, porque você leva pessoas junto com você. Você acaba não só afetando seus colaboradores, que é muito grave, mas também os seus clientes, que estavam acostumados, o mercado. Então, ou seja, a gente tem que lembrar e ter responsabilidade sobre negócios. Então, acho que assim, a maior ilusão está em que é simples acelerar. Não é. Precisa ter uma estrutura, precisa ter conhecimento. Não estudar é um grande erro. Cada vez mais eu venho provocando isso. Eu acabei licenciando a marca Shark School, então, para falar sobre negócios. E dentro do Shark School, a gente vem provocando muito as empresas, os empresários, a colocarem dentro da grade do horário comercial, né? Então, ou seja, dentro do horário de trabalho, você aprender. Porque quando você aprende, quando você faz o seu time aprender, você consegue evoluir com muito mais consistência. Então, eu venho escutando muitas pessoas naturalizando, né, dando naturalidade para um tema que é, vou demitir 10 pessoas e vou trocar todo mundo pela IA. Não, por que você não faz essas 10 pessoas aprenderem IA? Aí você vai ter 100 pessoas, você vai ter, no caso, 100 pessoas, 100 braços produzindo. Então, como que você pode aumentar a sua produtividade através da inteligência, através da educação? Aí sim faz sentido. Mas para isso precisa de uma boa gestão, de um planejamento, de uma boa estrutura e óbvio que os líderes precisam ter conhecimento técnico. E aquela organização que a gente falou, quando é desorganizado numa área... Não tem como. Todas as áreas ficam bagunçadas e parece que tá todo mundo sempre correndo. Então, ou seja, isso é um desafio, porque tá... Daí, de novo, né? Com as redes sociais, todo mundo tem a sensação que tá sempre atrasado. E daí é um problema. Nossa, a pessoa já faturou não sei quanto. Uma vez eu fui dar uma palestra e um garoto levantou a mão e falou assim, eu tenho um problema. Eu falei, qual? Ele falou, eu ainda não tô milionário. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 20. Eu falei, meu Deus. Calma, amigo. Mas você gosta de fazer o quê? Ele falou, não sei, mas eu não tô milionário. Eu falei, você nem entendeu o que você gosta de fazer ainda. Então, ou seja, calma. Vamos fazer um passo de cada vez. Óbvio que uma comparação com o outro é saudável, desde que você entenda, olha, poxa, aquela pessoa correu 5 km e eu ainda não corro. Vou começar a correr. Se ela conseguiu, eu também consigo. Isso é uma comparação saudável. Agora, essa sensação de sempre estar atrasado, sempre não ganhar dinheiro, etc., é perigosíssima. E é isso que vai matando as pessoas, principalmente na saúde mental. Acho que nunca teve tantos casos de burnout, de pessoas... Ontem eu fui dar uma entrevista, a pessoa falou assim, você já teve burnout? Eu falei, não. Falou, não é possível. Eu falei, como assim? Porque era pra eu ter tido? Aí ele falou assim, não, com o ritmo que você tem de vida, era normal você ter tido. Eu falei assim, caraca, mano, mas a gente já tá normalizando isso. Era normal, Então, ou seja, não é normal, não. Assim, é errado ter o burnout. Então, o normal é não ter o burnout. Então, vamos manter assim. Não, e tem que ser. E isso só tá acontecendo porque a gente também tá achando normal. Ficar estressado, depressivo. Isso é um ponto, eu acho que sério pra gente falar aqui. Ano que vem começa, né, a partir de maio aí, toda a regulamentação para NR1. A gente tá falando sobre saúde mental, sobre a preocupação das empresas. E a gente criou um projeto Sem Mais a partir de uma investida minha do Shark, que é a Plena Pausa, que é da Carla, junto com uma grande amiga de infância. A gente montou o projeto Sem Mais para falar sobre longevidade. Então, o que você deveria saber aos 20 anos, aos 30, aos 40? E a gente criou uma assistente virtual chamada Lia. E nessa assistente virtual, a gente pergunta para as pessoas coisas simples. Você bebe água? Você dorme bem? Você faz exercícios? Você prepara a sua própria comida? Você tem conexão com a sua família? Olha, são perguntas chaves aqui. E para vocês refletirem, quem está acompanhando a gente aqui. Por quê? Porque aí você começa a identificar problemas gravíssimos. Então imagina, a pessoa, ela nunca fala com nenhum familiar dela, nem com os amigos dela, ela não tem um tempo para ela não dorme direito, ela não toma água, e daí ela tá estressada por culpa da empresa. Ela não tá se cuidando também. Sim. Então a gente precisa também normalizar esse assunto, que as pessoas precisam ter responsabilidade sobre o corpo e a mente delas. E já tá disponível ali? Já tá disponível. Quem quiser, na Dinastia Hub, que é nosso Instagram, tem lá para as pessoas poderem acompanhar. E eu quero colocar isso dentro de todas as empresas, porque, gente, eu realmente tô preocupada com os RHs, porque RH já tem um monte de desafio. Primeiro da contratação.
Segundo, da retenção. E agora, de ser responsável pela questão de saúde mental, de tudo da empresa. Então, ou seja, a gente tá cada vez mais difícil empreender. Porque a gente também não tá formando pessoas com uma mentalidade intraempreendedora. Que é uma coisa que eu também bato bastante. Eu acho que o Shark ele é um bom exemplo de empreendedorismo. E que eu venho afirmando que o empreendedorismo, aquela pessoa que vai ali, ela só vai dar certo se ela montar um time. E para isso ela precisa ter uma visão de intraempreendedorismo. Como que eu enalteço as pessoas que estão no meu time? Então, por exemplo, para isso aqui funcionar, né, para essa entrevista acontecer, olha, tem pessoas por trás disso. Várias. Vocês todos envolvidos para que o projeto dê certo. Então, ou seja, isso precisa ser enaltecido. E a gente não tá fazendo isso. Então, a gente precisa normalizar alguns assuntos que a gente realmente não vem falando. Muito legal. Não, e muito legal o seu trabalho, né, Carol? Porque assim, olha o tanto de coisa que você faz, que você vê, que você fala, e é tudo tão diferente. Muito bom ser estagiária. Então. Adorei o seu lugar. A vantagem de estagiária é essa. Posso trabalhar em todas as áreas. Muito legal. E também acho que vale a gente falar desse espaço que você ocupa no mercado financeiro, na bolsa, fala de empreendedorismo, de liderança, que é um lugar que a gente ainda vê, né, muito ali dedicado aos homens, tem muito mais homem do que mulher ali, e acho que você vem abrindo esse caminho há muitos anos, e é muito legal ver assim, essa representação sua lá, e que você vem abrindo o caminho para as outras mulheres, e de tem um caminho pela frente, tem evoluído bem, mas tem um grande caminho pela frente. E, assim, queria que você contasse um pouco o que falta, o que você acha que falta para as mulheres chegarem lá também, assim, o que falta de abrir esse espaço que você já vem abrindo e como o seu trabalho impacta, isso sem modéstia, porque a gente tem que falar sobre isso, como você ajuda a abrir esse caminho? Bom, o que falta é a mulher acreditar nela mesma, sinceramente falando, porque por muito tempo eu fiz o Clube da Luzinha, lá atrás eu comecei a observar que nas minhas palestras tinham muito mais homens do que mulheres e as mulheres ficavam muito inibidas a fazerem perguntas porque elas não se sentiam confortáveis, elas achavam que a pergunta delas ia ser boba, que ninguém ia respeitar e etc. Mas sabem que, assim, na verdade, a pergunta do homem e da mulher é igual, gente, porque a gente ainda tá falando de 3% da população investe no Brasil, ou seja, quase ninguém. Então, a maioria das pessoas são leigas em relação a investimentos. E até tem medo desse assunto, né? E tem medo desse assunto. Então, acho que assim, a gente precisa primeiro entender que todo mundo tem as mesmas dúvidas. Segundo, a gente tem que entender que sim, a mulher precisa fazer as pazes com o dinheiro. Infelizmente, um dado que me preocupa muito é 37% dos relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com o dinheiro. Perceba que eu disse, medo de lidar com o dinheiro. Não é que ela não ganha. Ela tem medo de lidar. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a gente já dominou todos os mercados, a mulher tem independência e ela ainda não consegue ter uma independência financeira e isso prende elas em relacionamentos ruins. E a gente tá falando isso em qualquer ambiente, seja um relacionamento pessoal ou profissional. Claro. Muitas vezes, isso não é também uma característica só feminina, pessoas estão trabalhando em lugares que elas odeiam, com chefes que elas odeiam, porque elas não têm coragem de sair, porque elas não têm outra proposta, ou elas têm medo de perder aquele valor. Sim. Então, ou porque criaram dívidas, etc. Então, ou seja, a gente precisa normalizar o assunto. E muitas vezes eu encontrei mulheres, falo, cara, você podia ser a CEO dessa empresa, etc. Elas não querem. Então, ou seja, por quê? Porque também não querem estarem tão expostas. Então, essa exposição, que é, por exemplo, quando eu tomei uma decisão no Shark, sempre tem o ônus e o bônus. Então, é maravilhoso, eu adoro todas as minhas investidas, o ecossistema que eu montei, mas existe um risco. Ninguém vai trabalhar por mim, mas todo mundo vai dar pitaco na onde eu estou investindo e no que eu estou falando. Então, ou seja, estar exposto publicamente é um risco gigantesco. E daí eu conheço grandes mulheres que são incríveis e que ninguém conhece e que elas não querem que ninguém conheça. Então, ou seja, eu acho que as mulheres acreditarem nisso, elas também se apoiarem. Tem muitos movimentos de empreendedorismo feminino, são incríveis, mas também tem muitos movimentos de empreendedorismo feminino que não se apoiam, que na verdade competem mais do que se apoiam. Isso precisa ser dito, porque muitas vezes eu vi mulheres que, tipo, putz, que estão do meu lado, e falam, cara, no lugar de estar torcendo por mim, tá, tipo, me cutucando. Então, ou seja, eu acho que criar um ambiente cada vez mais saudável em relação a isso e fazer com que outras também acreditem é algo que vai mudar aos poucos. Já evoluiu muito. Acho que assim, quando eu entrei na bolsa, a gente tinha menos de 5% das mulheres eram investidoras. Hoje a gente tá falando de mais de 26%. Uau. É assim, é um crescimento bem alavancado.
mas ainda muito modesto, porque a gente tá falando de mais 50% da população feminina. Então, ou seja, a gente ainda precisa tomar algumas frentes sobre isso. Então, é normalizar o assunto, é falar com as amigas sobre dinheiro. Já parou pra pensar que se você perguntar pra sua melhor amiga quanto ela ganha, ela vai se sentir ofendida? Então, ou seja, é um assunto que a gente não fala. Então, quanto mais a gente normalizar o assunto, mais fácil vai ficar. De entender que, poxa, ela tá ganhando tanto. Nossa, mas você podia ganhar mais. Olha, eu posso te ajudar nisso, aquilo. Incentivar as pessoas a ganharem mais dinheiro, as pessoas investirem, elas acreditarem nelas. Que daí reforça o que eu tava falando sobre o Brasil. A gente precisa fazer as pessoas voltarem a acreditar nelas. De alguma forma a gente tá matando isso. E a gente precisa voltar a incentivar, e isso é um trabalho de formiguinha, todos os dias, com uma frase positiva, com uma mensagem positiva, com uma abertura de, amiga, vamos lá comigo, eu vou num evento de empreendedorismo. Ou eu, vamos lá comigo, vou num evento de investimentos. Então é ir convidando até que as pessoas tomem consciência de que elas precisam fazer aquilo. Fica aí essa lição, então. Todo dia a gente deixa aí essa mensagem, vamos batalhar por essa mensagem, né? Porque é um trabalho diário. Já que vamos falar de dinheiro, então, Carol. Já que vamos aqui a conversa de amigas. Fiquei muito curiosa, pensando assim, curiosidade mesmo. Qual decisão mais improvável, assim, sua decisão financeira mais improvável que deu super certo até hoje? Nossa, eu acho que os meus investimentos do Shark. Cara, porque lá eu tô, assim, como eu falei, né? Eu tô investindo em um monte de coisa que eu nunca vi na vida, né? Então, o casamento assim, às cegas. E a bolsa eu tava muito acostumada a receber todas as informações e mais um pouco, né? Porque são empresas auditadas, etc. Então é uma outra realidade. É totalmente diferente. Você vive os dois extremos, né? Um que Os tem dois todas extremos. as informações, Que eu outro tenho que você... tudo, as empresas são redondinhas, eu já tenho acesso a tudo, eu tenho acesso em tempo real. Se eu quiser sair da empresa, eu vendo, ninguém fica sabendo, eu não preciso dar satisfação pra ninguém. E daí eu entro num negócio que, assim, que eu não tenho nenhuma informação. Foi muito curioso que quando me entrevistaram pra entrar no Shark, e é uma entrevista mesmo, né? E daí eu entrei bem no meio da pandemia, então demorou muito tempo pra saber se eu tava no Shark, se eu não tava no Shark. Se era meia cadeira, se era uma cadeira inteira, se era convidada, se era... Não sabia nada. E daí eles aprovaram e falaram que eu ia participar. E daí a diretora na época era a Eugênia, eu falei assim, legal, você vai me mandar um pitch deck? Eu tava acostumada a receber uma informação antes. Ela falou, não, a gente vai te dar um caderninho. Eu pensando, nesse caderninho tem uma informação. Ela, não, um caderninho em branco. Eu falei, em branco? Ela, você vai fazer as perguntas e anotar as respostas. Eu falei, caraca, mano. Eu falei, onde eu me meti? Mas assim, aí eu montei toda uma estrutura pra dar um suporte depois. Mas com certeza, assim, lá eu vivenciei várias vezes isso. De ter surpresas muito positivas, do tipo... fazer um investimento como o caso da Filma Eu sempre cito esse exemplo porque me chamou muita atenção. Acho que na época eles não tinham nem 20 ou 30 lugares que eles estavam presentes. Hoje eles têm 1.500, 1 milhão de atletas cadastrados, 2 milhões de vídeos sendo produzidos mês. É uma câmera que vai nas quadras de beach tênis, futebol. Você aperta um botão, gera um replay. E daí eles só precisavam da grana, na verdade, porque o que eles não deixaram claro no pitch é que eles tinham uma demanda reprimida de 6 meses. E daí o aporte ia ser para atender esses clientes. Então, ou seja, de zero, eu, tipo assim, já tava faturando muito bem, crescendo muito rápido e etc. E os meninos muito bons. Então, assim, foi uma surpresa muito positiva que eu tive ali, né? Então, não teve que organizar tanta coisa. E daí, depois disso, eu acabei investindo em outras marcas ligadas à saúde, como a Rooms, que é de sorvete saudável, como a Vita Fresh, que é de chá gasificado, como a OCA, que eu cheguei aqui com a latinha, que é de vinho gasificado com limão siciliano. Então, ou seja, acabei entendendo que eu poderia investir nessas marcas para colocar nas quadras de beach tennis, de futebol, então, ou seja, de ter um outro canal de distribuição e diminuir o CAC dentro desse ecossistema. Então, isso acabou sendo muito positivo. Teve o caso também, por exemplo, do Gui, da Matilha Equilibrada, que foi lá como o Sérgio não pode investir em pets, né, porque ele é CEO da Pets, e ele, né, a empresa tem capital aberto, e daí eu acabo sempre olhando pra cara dele pra ver se tem match com a Pets. Ele pode pelo menos abrir uma agenda, né. E daí ele acabou, tipo, falando, não, acho que não é um bom investimento nesse momento, etc. E eu acabei investindo no Gui mesmo assim, e o Gui hoje montou a Dinastia Pet, então eu tenho várias marcas embaixo por causa do investimento que eu fiz lá. Então, acho que assim, eu encontrei grandes talentos lá também que me surpreenderam positivamente. E que eu não estava imaginando criar um ecossistema pet até o Gui ter ido lá e me provocado sobre isso e hoje liderar toda essa frente. Então, isso aconteceu algumas vezes. Como aconteceu também com a EPS, que virou Termoconcreto e depois montei a Dinastia Real Estate. Então, ou seja,
é um mar de oportunidades que acontecem dentro da São dinastia. muitos investimentos improváveis que deram super certo. Pois é, acho que é por isso que eu fico com fama de gostar de um probleminha, assim, quanto mais da encrenca. É que daí é que tá, eu acho que quando a pessoa é boa, assim, tipo, putz, essa pessoa vai dar certo. Mas também vou dizer que, tipo, tem pessoas que eu achava que ia decolar mais rápido, etc, e não vai. Então, assim, é difícil É um mesmo. risco, porque... né? Você gosta do risco também. Eu gosto do risco, mas eu gosto de quem aceita o risco comigo. Claro. Então, por exemplo, esse da OCA mesmo, do Gui, cara, ele topou o desafio do Sérgio. O Sérgio vai lá e fala, olha, não gostei desses números, né? Se você conseguir bater esses números, eu vou te dar R$1 milhão. Vou te dar R$1 milhão. Aí eu falei, poxa, fechado. Aí eu comprei a causa com o Gui, né? Então, assim, eu achei maravilhoso o produto dele. Mas o fato do Sérgio ter desafiado dele e ele ter topado o desafio, mais ainda eu gostei de estar. Então, já fica aí a dica pra todo mundo comprar o CA, porque eu preciso bater essa meta. Eu já tô curiosa. E daí, é maravilhoso. E daí ele fez um vinho branco, rosé e tinto verano, né? Que é então ele é gasificado com limão siciliano, então ele tem 6% de teor alcoólico, é baixinho. Dá pra entrar nos estádios de futebol no Rio de Janeiro, por exemplo, que é permitido. Legal. Então, ou seja, tem bastante novidade aí pra sair pela frente. E eu achei legal o desafio. E no dia seguinte, no mesmo dia ele foi no meu escritório. Eu saí da gravação, foi um pitch ao vivo no evento da Asas. E a gente saiu de lá, ia ter sessão pipoca no meu escritório, ele foi com a gente. Aí ele chegou lá no escritório, já conheceu o escritório, no outro dia já tava trabalhando. Então eu gosto de gente que compra e que entende que ele tá ocupando uma vaga. Um monte de gente gostaria de estar nessa situação. Com certeza. Tendo tempo e dinheiro de Sharks para poder tracionar seu negócio. Então, quando a pessoa ela não compra isso, ela não usa bem isso acaba me frustrando. Porque no final do dia, poxa, a gente abriu nossa agenda, a gente abriu nossa carteira e você só precisa abraçar isso e fazer o que você falou que vai fazer bem feito. Simples assim. E às vezes a pessoa não tem uma mentalidade para isso. Uma agenda que é muito concorrida, inclusive, né? Pois é. Vamos lá, de todos os empreendedora, investidora, tá aqui gravando com a gente, dá palestras que eu acompanho lá nas redes sociais, muitos eventos. Quem é a Carol do tempo livre? Tem dia de folga, Carol? Tenho todo dia, na verdade. Porque, na verdade, assim... Isso que é bom gostar do que faz, né? Não, e vocês precisam conhecer meu escritório. São 3 andares. Eu tenho um espaço garden lá. Eu tenho 2 cozinhas industriais. A gente recebe todo mundo comendo e bebendo. Eu já tenho um bar na entrada, já te falei. Tenho uma adega. E daí eu tenho um coworking, onde as investidas, elas trabalham de lá, elas frequentam. 2 estúdios de gravação, com todo o equipamento, etc. Porque também todo mundo grava conteúdo. Minha sala de reunião, sala da Bloom, que é a nossa agência de posicionamento e comunicação. Então a gente tem interno todo esse trabalho também de comunicação das nossas investidas. E no último andar, uma sala de treinamento para 230 lugares. Onde de lá eu faço cafés da manhã, almoço, sessão pipoca, igual eu falei, que a gente assiste o episódio, depois eu faço um talk com as investidas. Lá eu tenho camarim, tenho banheiro com chuveiro, eu tenho uma academia lá dentro, então eu treino de lá, então eu convivo muito no prédio. E no final do dia, eu acabo vendo os meus amigos, abre a agenda. Tem uma amiga que chegou agora da Austrália, vou encontrar com ela. Teve uma amiga que veio pro meu aniversário, que é de Nova York, outra do Canadá. Então eu abro a agenda tanto para as pessoas que são minhas amigas, quanto para minha família. Então eu sempre estou em Porto Feliz. Porto Feliz é minha cidade de Natal, meus pais continuam morando lá. Então eu tenho sempre organizado essa agenda para que ela flua muito bem. Então não é só sobre trabalho. E outra, quando você gosta do que você está fazendo, qual a diferença de você fazer uma reunião tomando, por exemplo, um vinho, tomando um drink, falando sobre alguma coisa, e você fazer uma reunião, num escritório chato, sem graça, etc., tomando um café frio e um pão de queijo duro. Gente, outra energia. É só você criar um ambiente que seja agradável para você. E daí eu tenho um lema, tá? Eu não faço negócio com gente chata. Isso é fato. Porque, imagina, eu vou ter que conviver com um monte de gente que eu não gosto. Eu adorei. Eu vou aderir aqui, que eu não converso com gente chata. Por isso que a Carol foi a primeira. Ah, obrigada. Vamos ver quem vem os próximos. É que agora eu não converso com gente chata. Adorei esse lema. Obrigada. Maravilhoso. Mas porque assim, no final do dia, mas aquele negócio é um baita negócio, que você vai ganhar muito dinheiro com isso. Gente, qualquer coisa dá dinheiro. Desde que você faça bem feito, você faça uma boa gestão e a pessoa seja legal e dê match. Porque imagina o seguinte, se não dá match... Eu vou falar assim, eu vou ter um evento, uma reunião. Eu não vou querer levar aquela pessoa que eu não gosto. Então, agora, quando eu gosto da pessoa, quando eu gosto da companhia da pessoa, é óbvio que tudo que eu estiver fazendo, eu vou lembrar dela, eu vou indicar pra ela, eu vou falar dela. Então, ou seja, no final do dia, eu acho que é você conseguir normalizar isso também, porque negócios, no final do dia, são pessoas. E as pessoas, elas precisam entender que se elas estiverem convivendo com uma energia
que é pesada ou que ela não gosta. E, gente, quando eu falo gente chata, é gente chata pra mim, tá? Claro. Porque, assim, pode ser pro outro super legal. Sim, então, assim, sim. todo mundo tem, por exemplo, um melhor amigo que tem amigos que você não gosta. Você não gosta de Clássico. todos os amigos dos seus amigos. Então, ou seja, é gente que não combina com você. E daí, se não combina com você, você vai se estressar à toa, se você for ver. Várias coisas irritam e você acaba não percebendo, como ser interrompido. Não tem nada mais irritante do que ser interrompido. Você tá fazendo um e-mail super importante, uma proposta, ou fazendo uma reunião, aí a pessoa te aborda a primeira vez, a segunda, a terceira. A terceira pessoa que te interromper, você já tá querendo jogar a cadeira, só que nem é culpa dela, coitada, entendeu? Sim. Só que ela tá te interrompendo. Então, por isso que minha agenda é compartilhada com todo o meu time. Por isso que eu já doutrino todo mundo. Não me mande áudio, principalmente longo. Não me mande. Bom dia, tudo bem? E daí a pessoa espera eu responder pra depois ela responder. Não é possível isso, gente. Não, isso é Se desumano. se eu não te conheço direito, qual é a chance de eu responder? Nossa, dormi mal. Vamos normalizar algumas coisas? Porque o WhatsApp... Acho justo. Gente, o WhatsApp não foi feito... Não é chat... Lembra do chat do UOL? Não é... Chat do... Não é da Finado. sua época. Aí... Não, já ouvi falar, vai. Vou falar que eu não usava, mas tô familiarizada. Então, ou seja, não é assim, tipo, não é pra isso. Se você não conhece aquela pessoa, tipo, e é pior ainda, quando eu tô gravando o Shark, que eu coloco assim, em gravação, tal, tipo, offline. Aí a pessoa fala assim, mas quando você estiver online, cara, daí acumula aquele monte de mensagem. Tá vendo? São dicas pra você ser uma pessoa legal, assim, pelo menos na minha ótica. Não, achei ótimo. Cara, o papo tá muito bom. Eu poderia ficar aqui, ó. Tenho certeza que quem tá assistindo também, inclusive, se você tá aqui até agora porque você curtiu, comenta, manda pra todo mundo que merece conhecer essa história também. Mas eu vou ter que pedir a nossa saideira. E a nossa saideira aqui, a dinâmica é bem simples. Eu vou fazer perguntas diretas, você me responde com o que vier na sua cabeça. Meu Deus. Bem rapidinho. Mas sem dar lagada, assim? Vamos lá. Tá pronta? Bora. Sou boazinha, vai dar tudo certo. Sei. Eu sou legal, vai, poxa. Um livro que te inspira. Muitos, mas amo Simon Sinek, começa pelo porquê. E daí o segundo dele também, O Jogo Infinito. Acho que são 2 livros que todo mundo tem que ler. Anotado. Uma cidade no mundo. Porto Feliz é a melhor cidade do mundo porque todo mundo é feliz, mas eu amo Nova York também. Acho que as 2 cidades prediletas. Justo. Um hábito que mudou sua vida. Putz, o esporte. Sempre gostei muito de esporte, mas a corrida, ela me trouxe, assim, uma tranquilidade e uma saúde mental, assim, putz, surreal. É muito bom pensar em nada enquanto a gente corre, né? Pois é. Então, esse é o perigo também, porque às vezes eu já me perdi nas ruas. Sabe quando a sua cabeça vai longe? Você fala, cara, tanto que eu parei de escutar música correndo, porque eu, tipo, nem escutava, então, ou seja... Nem sabe o que tá tocando, né? Exato. Exatamente. Uma frase ou um lema que você carrega com você. Olha, para negócios, tem um propósito, mas não abandone o caixa. E pra vida, lembre que seu maior presente é a sua vida. E se você pudesse tomar um drink em um boteco com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Olha, eu sempre tomo com meus pais, mas com certeza com o Simon, que eu ainda vou conhecer. Eu fiquei sabendo que ele vai vir ano que vem pro Brasil, então já fica a oportunidade. Se tiver uma cadeirinha sobrando, eu fico lá e só assisto. Olha. Eu nem falo nada, eu juro. Não, e eu acho muito legal a dinastia, que veio o Peter, né, sócio do Musk, veio no escritório, eu queria muito conhecer ele, então já conheci, então a gente tá falando de longevidade. E hoje, exatamente hoje, agora no escritório de manhã, tava ali o Salim, que escreveu Organizações Exponenciais, e eu acho sensacional. Então, todas as pessoas que acabam fazendo as pessoas refletirem sobre como os negócios eles precisam ser melhor geridos para que você tenha mais vida, acabam me inspirando e eu gosto desse papo. Então, o Simon já tá convocado. Maravilha, escolheu muito bem. Eu vou lembrar de te convidar. Por favor, eu fico lá no cantinho, só assistindo. Muito obrigada, Carol, pelo seu tempo, por ter topado aqui um boteco com a gente. Foi um prazer te receber. Espero que você tenha gostado do papo tanto quanto a gente, como quem assistiu aí. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito também. Então curtam, compartilhem, falem sobre isso. Tem dicas ótimas, então assistam tudo. Bom, super obrigada pelo convite aqui. Quero convidar todo mundo para assistir Shark Tank Brasil. A 10ª temporada tá incrível. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Maravilha. E de preferência, gente, não esquece, compra as empresas que eu investi no Shark, que eu preciso de payback. Ou seja, retorno sobre o investimento. Justo. E se inscreve pro 11ª temporada. Já tá as inscrições aí abertas. Ou seja, e ela não já precisa... deu dicas. Não, eu já tô dando essa dica, porque a galera vai lá no meu Instagram falando pra eu... Carol, eu tenho um pitch pra você. Não, vai lá no Shark, se inscreve na 11ª temporada. Assim,
o pessoal da Sônia da Floresta vai ser obrigado a me convidar. Maravilhoso. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais. É que eu tenho uma galera que corre de amigos, assim, que a gente vai junto, sabe? Mas tem sido gostoso aí, você pensa em nada enquanto corre, né? E eu comecei a correr na época que ninguém quase corria, né? Porque Agora todo mundo corre. Nossa, com tem certeza. muito grupo de corrida.